Queridas e queridos, professor Bruno Garcia Redondo aqui, mais um videozinho de processo civil. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir. Estamos aqui no nosso último vídeo, último módulo de ações possessórias. Vamos lá então. A gente já viu o procedimento especial e o procedimento comum e a gente tem que terminar com as regras comuns. E regras comuns basicamente são as regras de resposta. Porque nós vimos que no procedimento especial, a partir da resposta segue o procedimento comum. E no procedimento comum segue, obviamente, o procedimento comum. E procedimento comum não tem diferenças procedimentais. Então a gente tem que estudar a especificidade de ação possessória em relação à resposta. Eu lembro o primeiro vídeo de ação possessória que a gente fez em que eu diferenciei juízo possessório de juízo petitório, ou possessória pura versus possessória impura. Possessória pura é aquela que exerce o juízo possessório. Você pede a posse com base em causa de pedir posse. Juízo petitório ou possessória impura é aquela qual você pede a posse com base em outro direito que não a posse. Por exemplo, direito de propriedade do qual a posse até decorre. Mas então você tem que analisar a diferença de causa de pedir, porque o nome em júris da petição inicial pode ser o mesmo. E o rito vai ser, por exemplo, do procedimento especial, se for dentro de um ano e um dia. Então você tem que analisar a argumentação do autor para identificar a causa de pedir. Se a causa de pedir é direito de posse ou direito de propriedade. Relembrado esse ponto do primeiro vídeo, vamos analisar o seguinte. Primeiro ponto importante é, dentro de resposta, as possessórias são considerados procedimentos dúplices em relação ao pedido de tutela possessória, querendo dizer, o réu quando contesta, ele contesta e pede. E mais, para pedir não precisa pedir através de reconvenção. Ele pode fazer um mero pedido contraposto em contestação, pedindo claramente a tutela possessória em seu favor. O réu apenas resistir ao pedido do autor nem sempre significa tutela possessória em seu favor. Às vezes a mera resistência não dá o direito possessório do réu. Então o réu às vezes tem que pedir um direito possessório dele legitimamente reconhecido. E aí nós temos o mero pedido contraposto em contestação, com esse pedido do réu de tutela possessória. Então o autor pede manutenção, o réu pode pedir contra o autor manutenção. E não pede apenas a improcedência da manutenção do autor. Ele pede mais, eu, réu, é que quero ser mantido contra o autor. Porque o réu que estou certo, o autor é que está erradamente tentando entrar através dessa ação. Então cabe pedido pelo réu de tutela possessória. Isso é a natureza dúplice das ações possessórias. Analisando resposta vem no artigo 556. E o réu pode alegar, a princípio, qualquer matéria defensiva, tanto processual quanto de direito material na sua contestação. Então o réu pode alegar tanto matérias processuais quanto substanciais na contestação. Com a seguinte observação: cabe ou não cabe a alegação pelo réu do direito de propriedade? Isso significa debater exceção de domínio. Exceção, sinônimo de defesa, defesa através de exceção, direito que tem que ser levantado pelo réu, e de domínio, domínio, propriedade. Então, exceção de domínio é a alegação defensiva de propriedade pelo réu na contestação. Eu preciso fazer um relato histórico para a gente conseguir entender a atual redação do CPC, que pega um pouco a redação do Código 2002, que não tem nada a ver com a redação do Código Civil de 16, e tem uma súmula do STF no meio do caminho, duas súmulas na verdade. Para a gente interpretá-las corretamente e ver se elas permanecem aplicáveis, as duas súmulas, eu tenho que fazer um resgate histórico desde o Código Civil de 16. Vamos lá, artigo 505 do Código Civil de 16 dizia assim: não obsta, ou seja, não impede, a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de um domínio ou de um outro direito sobre a coisa. Então, não impede, não prejudica a manutenção e a reintegração um réu alegar domínio ou outro direito sobre a coisa. Então, o autor até podia ganhar manutenção, ainda que o réu alegasse propriedade. Mas aí vem um ponto muito estranho, e vem a segunda frase que falava assim: não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio. Então, não deve-se dar a posse a quem claramente não tiver o domínio. Havia uma certa mistura aí, então, de direito possessório e competitório. Falava, você pode ganhar o direito de posse, ainda que o outro tenha propriedade. A mera alegação de propriedade não tira o seu direito, mas você não pode dar posse a quem claramente não tiver o direito de propriedade. Mas, poxa, às vezes quem não tem direito de propriedade tem o direito de posse. Pense, por exemplo, locação, comodato, quem estivesse em vigor, enfim. Então, a redação do Código Civil 16 era muito estranha. E ela embasou uma súmula do STF que é de 69, quando vigorava ainda o artigo 505 do Código de 16. Baseado nas lições dos civilistas, interpretando o artigo 505, e mais do que o 505, interpretação histórica de direito possessório e exceção de domínio,
veio a súmula 487 do STF de 69 em vigor até os dias de hoje, baseada no Código Civil de 16, que diz assim: será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Então fala, você vai dar a posse a quem evidentemente tiver o domínio, que é o que falava o 505 do Código 16. Mas olha o que muda tudo no final da súmula. Desde que com base neste, no domínio, seja a posse disputada. E aqui vem claramente na súmula, e se nós lermos os precedentes da súmula, eles são riquíssimos, o STF distingue ação possessória de ação petitória, juízo possessório de juízo petitório, ação possessória pura de ação possessória impura. O STF fala assim: se você pede a posse, o autor pede posse com base em propriedade, réu pode alegar propriedade em defesa e você vai dar a posse a quem tiver a melhor propriedade. Então você vai dar a posse a quem tiver a propriedade se o debate de autor e réu for sobre propriedade, ou seja, se for ação petitória. Então o autor entra com uma ação petitória, debate de propriedade e pede posse, réu pode alegar propriedade e pedir posse, e você vai dar posse para quem tiver o quê? Propriedade, ação petitória. A contrário do senso da súmula, o que está nos precedentes da súmula. Porém, se o autor entrar com uma ação possessória pura, um juízo possessório, pedir a posse apenas com base no direito de posse, réu não pode alegar propriedade em contestação. Fica proibida a exceção de domínio pelo réu. Não pode alegar defesa alegando domínio. E você não vai dar propriedade, não vai dar a ação, ganho de causa, a quem tiver a propriedade. Se o autor pede a posse com base no direito de posse, ainda que réu alegue propriedade e até tenha propriedade, ter propriedade não vai lhe dar vitória. Você vai analisar quem tem melhor direito de posse e não o direito de propriedade. Fica proibida a análise de questão propriedade naquela ação. O réu não pode invocar e, se erradamente invocar, o juiz não deve analisar debate sobre direito de propriedade. Até aí estava maravilhoso. E a gente vai ver que esse é o entendimento que prevalece até hoje. Só que a gente teve vários artigos depois. Eu vou ler agora os artigos seguintes, posteriores. A gente vai ver que continua e permanece aplicável, majoritariamente, a súmula 487 do STF. A partir daí, veio o Código, a súmula de 69, vem o Código de Processo Civil de 73. Redação originária, artigo 923 do Código de 73, primeira redação dele. Na pendência de processo possessório, é proibido tanto ao autor quanto ao réu intentar ação de reconhecimento de domínio. O CPC trouxe outra regra. Se está tramitando possessório, na pendência de um processo possessório, não pode nem o autor nem o réu protocolar uma outra ação de reconhecimento de domínio. Então proibia exercício do direito de ação através de outra ação. Um dos dois protocolar contra o outro ação petitória. Aí vem um ponto e repetir o Código de 16, o artigo 923 do CPC. Não obsta, ou seja, não impede, porém, a manutenção e reintegração, a alegação de domínio ou de outro direito sobre a coisa, caso em que a posse deverá ser julgada em favor daquele a quem evidentemente pertencer ao domínio. Havia uma segunda frase copiando o Código Civil, mas essa primeira parte era nova. O Código Civil falava, na verdade o Código Civil não falava, né? A súmula, interpretando o artigo do 505, a súmula 487 fala: se alegar propriedade em ataque, pode alegar propriedade em defesa. Se não alegar propriedade na petição inicial, não se julga a alegação de propriedade do réu em defesa. Aí vem o CPC e fala: tramitando ação possessória, não podem as partes, já que elas não podem fazer o debate de propriedade aqui, tentar burlar e fazer o debate de propriedade fora. Se você não pode debater a propriedade na possessória pura, você conseguiria burlar essa regra protocolando em paralelo uma ação que debatesse propriedade. Seria uma burla a essa proibição. Então o CPC fala: não protocolem outras ações debatendo a propriedade se você não pode debater propriedade na possessória. Mas acaba violando lá o direito de ação, mas a lei assim diz. Vem o artigo 923, sofre uma reforma em 80, e o Código CPC velho corta a segunda frase. Mantém só aquela primeira que diz: enquanto pendente um processo possessório, não podem nem autor nem réu propor ação de reconhecimento de domínio. Vem o atual Código Civil de 2002, corta aquela redação esquisitíssima do 505. E o 1210, parágrafo 2º do Código de 2002, assim fala: não impede a manutenção ou reintegração na posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Então fala assim: não impede manutenção ou reintegração alguém alegar propriedade. Vejam que a redação do 1210, parágrafo 2º, não é tão clara, diferenciando o juízo possessório e o juízo petitório, e claramente proibindo a vedação, a exceção de domínio na possessória pura.
não há uma regra tão clara contra a súmula 487 do STF, mas fala que não impede ganhar manutenção e reintegração alegar propriedade. E aí você entende que a conclusão é ainda a súmula 487 do STF, querendo dizer o seguinte: na possessória pura, se o autor não alega propriedade, o réu alegar propriedade não impede o autor de ganhar, porque a propriedade não vai ser analisada. Vai ser analisado só o direito de posse. Mas se nós estivermos diante de uma possessória impura, juízo petitório, autor já alega a propriedade, é claro que se o réu alegar a propriedade também, quem vai ter que ganhar? Quem tiver a verdadeira e melhor propriedade. Aí claro que você vai ter que analisar a propriedade e dar posse a quem tiver o direito de propriedade. Então permanece aplicável a interpretação da súmula 487 ao 1210, parágrafo 2º. Esse é o entendimento majoritário. Gente, eu estou resumindo correntes de direito civil falando que está predominando majoritariamente em possessórias. E aí, finalmente vem o Código de 2015, o CPC fala assim, 557. O caput repete o CPC velho, 923. E o parágrafo único do 557 repete o 1210, parágrafo 2º do Código de 2002. Então, 1210, parágrafo 2º do Código de 2002, vem no novo parágrafo único do 557 do CPC, que fala assim: não obsta a manutenção ou a reintegração da posse, a alegação de propriedade ou outro direito sobre a coisa. E vem o caput do 557, repete o 923 do Código Velho, fala: na pendência de ação possessória é proibido tanto ao autor quanto ao réu propor uma ação de reconhecimento de domínio, salvo se a pretensão for deduzida em face de terceiro. Então, autor contra réu, possessória pura, não podem intentar ação petitória fora, desde que seja entre o mesmo autor e réu. Se for em relação ao terceiro, mas sim, podem tentar ação de reconhecimento de domínio, ação petitória. Então, permanece, no final das contas, tudo ainda aplicável lá no entendimento da súmula 487. E o curioso é, alguns autores debatem se seria constitucional vedar esse direito de ação, se seria constitucional impedir a alegação de propriedade por quem quer seja dono. Esse entendimento da súmula 487 leva a situações estranhas, como, por exemplo, se o direito do réu, o direito dele de posse, decorre só da propriedade, a melhor alegação dele é propriedade, e o autor não alega a propriedade, esse réu não podendo alegar a propriedade, o réu vai perder a possessória. Para só depois que perder a possessória poder alegar a propriedade em outra ação. Já que ele não pode alegar na possessória, não pode alegar em paralelo, ele tem que esperar acabar a possessória, fechar o juízo possessório, para aí depois poder debater propriedade. Não pode na possessória, nem durante a possessória, mas pode depois. Entendimentos estranhos, como por exemplo, o réu torcer para perder logo a possessória, deixa ser revel, perde prazo, reconhece a procedência do pedido só possessória, para perdendo a possessória baseada no direito de posse, ele poder já iniciar uma petitória contra aquele autor. Porque na petitória ele ganha. E não há litispendência nem coisa julgada, porque uma debate de direito de posse e outra debate outro direito, direito de propriedade. Direito de propriedade não foi julgado, você pode claramente invocar em outra ação. Então, às vezes, você tem que torcer para perder a possessória pura, para poder depois entrar no juízo petitório, que era o que lhe dava direito réu. Vem ainda a súmula 237 do STF e fala assim: uso capião pode ser arguído em defesa. Uso capião por decorrência dele, é direito de propriedade. Você adquire a propriedade pelo decurso do tempo. Súmula 237, que é do mesmo ano de 69, e numericamente anterior a 487, súmula 237 do STF fala assim: uso capião pode ser arguído em defesa. É contraditório com a súmula 487? Não. Por quê? Porque aqui a súmula foi mal redigida. Tinha que ter uma vírgula e falado: desde que a posse seja debatida, desde que a posse seja pedida com base em alegação de propriedade, ou entre outras palavras, mais tecnicamente, desde que se trate de juízo petitório. Então fala assim: você pode alegar a propriedade em defesa. Pressuposto e precedente da súmula. Quando for juízo petitório. Então assim, autor alega propriedade em ataque, juízo petitório, réu pode alegar propriedade em defesa. Pode alegar uma propriedade que ele já tenha, ou que ele tenha ganhado no plano dos fatos, por exemplo, uso capião. Então o autor alega propriedade, o réu pode falar: beleza, você era o proprietário há 60 anos atrás, mas eu comecei a posse, tive interreversão da posse, eu comecei com uma posse com animus domini e acabei usucapindo. E aí, preenchi meu tempo, então agora o novo dono sou eu. Então, autor alega propriedade, réu pode alegar usucapião em defesa. Mas se for uma possessória pura, só debate direito de posse, réu não pode alegar usucapião em defesa. Então, a súmula 237 tem que ser entendida na sistemática da súmula 487. Então, essa súmula veio para corrigir duas dúvidas. Primeiro, se você poderia alegar usucapião em qualquer ação, ou apenas na petitória, e a súmula se refere no precedente dela, a
apenas ações petitórias são ações petitórias que debatem propriedade, aí que pode ser debatido também o uso capião. E um segundo problema que era o seguinte: o uso capião, na época você tinha o procedimento especial da ação de uso capião. E através da ação de uso capião você levava a sentença de uso capião a registro. E a ação de uso capião tem a intimação de terceiros, mais terceiros que o normal. Várias partes têm que ser intimadas, às vezes até fazenda pública, proprietários dos imóveis confrontantes, são citados por edital. Você tem um número maior de partes que participam no processo de uso capião do que em outros processos. E para você levar e registrar o uso capião na RGI, você tem que ter a sentença do uso capião pela Lei de Registros Públicos. Então você tem que entrar com uma ação de uso capião. Então na época existia a ação de uso capião e aí vinha a dúvida dos precedentes do STF. Mas você pode só alegar o uso capião em defesa sem entrar com a ação de uso capião? Qual foi a conclusão do STF? Você pode alegar o uso capião como defesa mesmo sem entrar com a ação de uso capião, porque você já usa o capião. A sentença ação de uso capião é meramente declaratória, ela não é constitutiva. Ela reconhece que você já usa o capião. Então você já tem a propriedade no último dia do prazo. Então você tem que poder alegar o uso capião em defesa. Mas por não ser ação de uso capião, os outros terceiros que iam participar não estarem ali, você não vai poder levar essa sentença, por exemplo, da possessória a registro. Apesar da possessória ser petitória, você não vai poder levar a registro essa sentença em que você argue uso capião como defesa a registro, porque ela não é uma sentença de ação de uso capião. Terceiros importantes não participaram. Você só vai ganhar aquela ação. Contra aquele autor, você mostrou que usa o capio, o autor perde a possessória impura, mas você não pode levar real essa sentença a registro. Você vai ter que entrar com uma ação de uso capião, intimar terceiros importantes para poder levar a registro. Tá? Então até pode ser legado em defesa sem ser por meio de ação de uso capião, mas não vai poder ser levado a registro por peculiaridade de ausência de réus importantes e Lei de Registros Públicos exigisse a sentença de ação de uso capião. A gente tem uma súmula de novembro de 2019, súmula recente, que é a súmula 637 da STJ, que dá um pouquinho uma embaralhada nisso aí, mas em prol da Fazenda Pública. Olha só. Súmula 637 da STJ. O ente público, ou seja, a Fazenda Pública, tem legitimidade e interesse para intervir incidentalmente em ações possessórias entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive se for o caso do domínio. Então pode inclusive alegar domínio. E se você pensar, bens públicos, eles, por exemplo, não podem ser usucapidos. Então a Fazenda Pública pode intervir em qualquer possessória para alegar qualquer matéria defensiva dela fazenda, por exemplo, terra devoluta, etc., inclusive domínio, se é um bem público. Então, nesse caso, seja possessória pura ou impura, esse é um debate entre autor e réu. A Fazenda Pública pode intervir e alegar qualquer direito seu sobre o bem, principalmente domínio, na súmula 637, recentíssimo da STJ, de novembro de 2019. Para terminar a aula, eu falo de outra resposta do réu, que é o pedido do réu na contestação. Então, além da contestação, nós temos no 556, dizendo lá que o réu pode, na contestação, formular pedido contra o autor. Tanto pedido de tutela possessória, quanto indenização pelos prejuízos resultantes da violação à posse. Então, pode pedir proteção possessória, pode pedir indenização. Cabem outros pedidos. Você pode, por exemplo, tentar pensar em outros pedidos através, por exemplo, de reconvenção, ou um pedido contraposto com um pouco mais de menos rigor, enfim, com um pouco mais de benevolência. E para terminar a aula, a gente tem que falar o seguinte: como o réu pode fazer pedido em contestação, tanto de tutela provisória quanto outros pedidos, o réu pode pedir tutela provisória em seu favor. O réu não só pode pedir tutela provisória em contestação / pedido contraposto, como o réu pode pedir expedição de mandado em seu favor. Veja que interessante, o autor pode entrar com o inicial e falar: quero manutenção da posse, mandado para mim, autor. O réu pode contestar e falar: não, quem tem direito a ser mantido na posse sou eu. Então eu que quero o mandado de manutenção da posse em meu favor de réu. E isso é plenamente possível, tá? Réu pedir tutela provisória em seu favor, inclusive com mandado, seja de proibição, manutenção, reintegração, em seu próprio favor. A partir daí, respostas, seguimos o procedimento comum. E finalmente, sentença e coisa julgada, eu relembro para vocês, é mais uma aula de coisa julgada e não de possessória, que lá, quando vier a coisa julgada, artigo 503, parágrafo 1º, fala dos limites objetivos da coisa julgada, e agora questões prejudiciais, ou seja, que estão lá na causa de pedir e na fundamentação, também ganham aptidão para formar coisa julgada, desde que preencham lá os requisitos do 503, parágrafo 1º. Em possessórias impuras no Código Velho, juso petitório, você pedia posse. Com base em propriedade estava na causa de pedir na fundamentação, nunca formava coisa julgada. Se era possessória, você pedia posse. Fosse pura ou impura,
Mesmo na impura em que você alegava a propriedade também, propriedade nunca formava coisa julgada, só posse formava coisa julgada que era pedido. Mas no Código Novo, 503, parágrafo 1º, você pede posse, posse forma coisa julgada, não possessória pura e impura. Mas na impura, quando você alega propriedade, se propriedade pudesse caracterizar como uma relação prejudicial, submetida ao contraditório, que preenche os requisitos do 503, parágrafo 1º e 2º, a propriedade passa a formar também coisa julgada numa possessória impura, no juízo petitório, coisa que possessória impura no Código Velho nunca formava coisa julgada sobre propriedade. No Código Novo a gente passa a ter essa possibilidade de coisa julgada sobre propriedade em possessórias, devido ao 503, parágrafo 1º do novo Código. Gente, espero que vocês tenham gostado aí desses 3 blocos de ação possessória. É um tema muito interessante do ponto de vista tanto de direito processual quanto material. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Por favor, fiquem comigo aqui, me seguindo no canal, clicando em curtir. Muito obrigado pela audiência. Valeu!